Santo Amaro de Minas é um distrito, deve ter mais ou menos 4.000 pessoas. É como se fosse um bairro que se desligou da cidade, né? Mas está dentro do município de Manhuaçu. Santo Amaro de Minas não é uma cidade, é um distrito que pertence à cidade de Manhuaçu. E na cidade, na sede do município, tem uma outra igreja. É por isso que eu prefiro não dizer que sou de Manhuaçu, porque tem uma outra igreja lá. Mas Santo Amaro de Minas é um distrito que está dentro do município de Manhuaçu. E a igreja em Santo Amaro deve ter em torno de 130 membros. Vamos ler mais uma vez o texto de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Capítulo 12, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos ler um texto, eu já tenho feito menção desse texto, mas ainda não o lemos. Mateus 28. Mateus capítulo 28. Versículo 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tenho dito que o versículo 19 é a parte externa do ide, mas o ide tem também um aspecto interno. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
No último versículo, no último texto que lemos, Mateus 28, 19, pensando ainda no que temos, o que tem ocupado as nossas reflexões desde sexta-feira, eu gostaria que notássemos nesta comissão que o Senhor Jesus deu aos seus primeiros e em extensão a nós também, os seus discípulos, observarmos o que ele disse aqui no versículo 19: Ide, portanto, e fazei discípulos. Fazei discípulos. Nós precisamos ter em nossa mente bem definido o conceito de discípulo. Alguém tem chamado de numerolatria, uma tendência moderna de amor e preocupação ao número, e tem sido um erro contemporâneo de se pregar a igreja, não pregar Cristo, mas pregar a igreja, não conduzir as pessoas a Cristo, mas conduzir a igreja, não convidar as pessoas a Cristo, mas convidar as pessoas à igreja. E esse tem sido um erro contemporâneo. Mas nós precisamos ter bem definido em nossa mente o conceito de discípulo, porque é exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo disse e foi registrado por Mateus por inspiração: fazei de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos errar nisso. Em vez de pregar a Cristo, pregar um molde religioso. Em vez de pregar a Cristo, pregar a igreja. Em vez de pregar conversão, pregar adaptação. Em vez de pregar mudança de vida, pregar adequação. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. É uma das razões para a nossa preocupação. E a outra razão é porque há uma tendência moderna de não se preocupar com isso, se preocupar com o número, se preocupar com a quantidade e não se preocupar com a qualidade. É interessante a quantidade. Nós pregamos o Evangelho na expectativa de vermos pessoas convertidas, mas o número não deve ser a nossa preocupação prioritária. Os resultados não vêm a partir das nossas inquietações e preocupações. Um é o que semeia, o outro é o que rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, a nossa preocupação prioritária deve ser pregar o Evangelho. Claro, com a expectativa de vermos pessoas sendo salvas pelo Senhor Jesus Cristo. O discipulado envolve renúncia. Então, além de pregar o Evangelho, além da dificuldade de pregar o Evangelho hoje, nós temos também a dificuldade de fazer discipulado, de treinar aqueles que estão crendo no Senhor Jesus, os recém-chegados, de educá-los na justiça, de fazê-los entender que Jesus, além de ser Salvador, Ele é Senhor. Nós precisamos entender isso e passarmos para aqueles que estão se convertendo que Jesus que salva é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus. Então, é difícil para as pessoas conviverem com a ideia de estarem na eternidade de perdição, de estarem no inferno. É muito difícil conviver com essa ideia, não é? E muitos têm sido despertados para a necessidade de salvação. E eu ouvi recentemente o irmão dizer, eu tenho a impressão, disse ele, que as pessoas hoje querem um Salvador, mas não querem um Senhor.
elas aceitam, se interessam pela salvação, mas não estão preocupadas e não estão dispostas a se sujeitarem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo de relativismo, nesse tempo de oscilação, iniquidade, a palavra iniquidade tem esse sentido de oscilação. O anticristo é chamado o homem da iniquidade, é o homem da oscilação. E o Senhor Jesus, Ele já vem nos advertendo pela sua palavra que os últimos dias seriam dias de oscilação, e por se multiplicar a iniquidade, a oscilação. Então, quando são removidos os marcos, os paradigmas, os padrões, então nós entramos nesse terreno de oscilação. E é um terreno já preparado para a manifestação do homem da oscilação. Então, o relativismo nos lembra esse tempo de oscilação, quando os marcos são removidos. Marcos que foram estabelecidos não simplesmente para a igreja, marcos que já haviam sido fincados na criação há 4.000 anos, quando a igreja nasceu com a descida do Espírito Santo, quando ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Então, além da dificuldade de pregarmos o Evangelho por causa dessa mentalidade de que não existe verdade, você tem que aceitar as pessoas com as suas ideias, mesmo não sendo verdade, mas a sua verdade particular. Temos também a dificuldade de fazer discipulado, porque discipulado envolve renúncia. A vida cristã é uma vida de renúncia. Agora, irmãos, como pregar para a nossa geração, especialmente os adolescentes, os jovens, sobre renúncia, sendo que eles nasceram nesse sistema de oscilação, onde não se pode contrariar as vontades das pessoas. Discipulado, fazer discipulado, é incutir, é compartilhar com as pessoas que a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de renúncia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, como deixando os ídolos, capítulo 1, vos convertestes a Deus, deixando. Então, já na conversão, nós renunciamos, precisamos renunciar aos nossos conceitos e nos sujeitarmos à verdade de Deus, à vontade de Deus. E essa atitude de renúncia, ela deve continuar durante toda a nossa caminhada. O salmista escreveu: na tua luz vejo a luz. A verdade é de Deus, e é na verdade de Deus que nós tomamos conhecimento da realidade. Nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus, à vontade de Deus. Se alguém quer ser meu discípulo, e não é uma coisa imposta, se, é proposta, não imposta. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renúncia. Quer ser discípulo? Então você vai ter que renunciar. E foi o próprio Senhor quem disse isso. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Quem não aborrecer pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Aborrecer no sentido de desonrar o pai e a mãe? Claro que não. Porque o próprio Senhor nos ensina que devemos honrar os nossos pais. Mas aborrecer pai e mãe no sentido de amar menos em relação a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos pais também. Mas nunca colocar o amor aos nossos pais
acima do amor que devemos devotar ao nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Mas a palavra de Deus não diz que Ele é o príncipe da paz? Como é que vamos entender isso? Não vim trazer paz, mas espada. O próprio contexto vai explicar, porque o inimigo dos homens são os da própria casa. É verdade que algumas pessoas não encontram dificuldades para crer no Evangelho e para seguir o Evangelho. Os seus parentes não são contrários a isso. Mas há pessoas que vão encontrar dificuldades. Os pais são avessos ao Evangelho. E eu conheço alguém que foi ameaçado de ser deserdado se fizesse compromisso com o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, os inimigos serão os da própria casa, nesse sentido. Então, é nesse sentido de aborrecer pai e mãe. Se alguém não aborrece pai e mãe, não pode ser meu discípulo, porque pode ser que alguém encontre esse tipo de adversidade dentro da sua própria casa. E é um tema para a gente estudar e desenvolver. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, Ele o fez antes. Negue-se a si mesmo. Ele fez isso antes de recomendar aos seus discípulos. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a partir daí, o Senhor Jesus passou a ensinar, não simplesmente informar, mas ensinar que ele precisava ir para Jerusalém, ser preso, sofrer os maus tratos, ser morto e ressuscitar. Ele deveria experimentar essa rejeição oficial, porque ele diz que isso partiria da liderança religiosa. O Senhor Jesus sofreu uma rejeição oficial. Fariseus, escribas e daí por diante, a liderança religiosa, e os principais dos judeus. Ele sofreu rejeição, a morte e a ressurreição, a partir do momento que o Pedro fez aquela declaração da grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus. Ele passou a ensinar, não só informar. Ensinar porque existe uma instrução, uma razão que nós precisamos aprender, que está por trás da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então Pedro o chama em particular, e eu estou vendo Pedro apontar o dedo para ele, colocando o dedo a riste e dizendo: tenha misericórdia de ti. Isso jamais poderá acontecer contigo. Ele diz: eu preciso morrer. Pedro chama em particular e o adverte dizendo: isso jamais poderá acontecer contigo. Foi quando o Senhor Jesus disse: para trás de mim, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O lugar do discípulo é atrás. Segue-me, segue-me, é atrás. E toda vez que o discípulo quer ajudar o Evangelho com as suas próprias ideias, ele acaba se tornando uma pedra de tropeço. Para trás de mim, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. As coisas dos homens, egoísmo, isso jamais poderá acontecer contigo. Tem misericórdia de ti. As coisas de Deus, o Cristo de Deus, precisava morrer e ressuscitar. Ele negou-se a si mesmo. Aquele que tinha todo o direito, dele abriu mão. E Paulo fala sobre isso, a atitude voluntária, espontânea do Senhor Jesus, de esvaziar-se a si mesmo. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, tomou a forma de vítima, E aquele que negou-se a si mesmo, diz aos seus discípulos, diz porque isso vale até hoje, sempre valerá: se quiseres ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo,
negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele fez isso. Ele tomou a cruz. E a cruz fala dos sofrimentos que vamos enfrentar por termos nos comprometido com o Senhor Jesus. Não se refere à dificuldade que nós experimentamos por causa de alguma desobediência nossa. Mas a cruz se refere aos sofrimentos que vamos experimentar por causa do nosso comprometimento com o discipulado, com a nossa obediência ao Senhor Jesus. Aborrecer pai e mãe, ele também o fez. Os seus irmãos disseram: quem é que quer ficar famoso, trocando as palavras de João pelas minhas, e fica na roça? João capítulo 7. Vá para Jerusalém, lá tem muita gente, lá você poderá se manifestar aos discípulos. Não é chegada a minha hora, disse ele. Aborreceu os seus irmãos. Em Caná da Galileia, presente numa festa de casamento, o vinho havia acabado. Isso era um vexame para um judeu. A sua mãe o chama e diz: olha, o vinho acabou. Mulher, não é chegada a minha hora. Então, no Evangelho de João, onde Jesus, o Senhor Jesus, é apresentado como Filho de Deus, ele trata a sua mãe de mulher, porque ele é o Filho de Deus. E o Evangelho fala do Senhor Jesus, o Evangelho de João, como Filho de Deus. Mulher, eis aí o teu filho. Lá na cruz, João e Maria, aos pés da cruz, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Aborreceu a sua mãe. Então, se nós, no momento de crise, pensarmos: mas isso é pesado demais, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, aborrecer pai e mãe, abrir mão dos meus direitos, isso é muito caro, não estou disposto, quero a salvação, mas não quero o senhorio. Lembremos-nos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que é grande demais, abriu mão dos seus direitos, e ele é o nosso modelo. E Pedro nos recomenda seguirmos, palmilharmos as suas pisadas. Fazei discípulos. O erro contemporâneo é pregar a igreja, pregar o molde eclesiástico, venha para a igreja, mas nós devemos pregar o Senhor Jesus Cristo. Os judeus, Jerusalém, representada pelos judeus, pregava um molde religioso. Faziam viagens quilométricas e apresentava aos seus ouvintes um molde religioso. E a liderança religiosa de Israel foi duramente censurada pelo Senhor Jesus. Eu vou ler para você um versículo em Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, atores, fingidos, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, conseguimos, fizemos, judaizamos, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. E ele estava falando de gente que estava envolvida com a Bíblia. Ele estava falando de uma estrutura, uma arquitetura religiosa criada em nome de Deus e para Deus. E fazia viagem quilométrica para criar, para gerar um prosélito. E uma vez feito, o Senhor Jesus diz: são 2 vezes filhos do inferno, mais do que vós. Porque Jerusalém não pregava conversão, Jerusalém pregava adequação, experiência com as coisas de Deus, sem experiência com o Deus
daquelas coisas. Fazei discípulos de todas as nações. Quando nós pregamos um molde religioso, eclesiástico, o resultado, membros de igreja e não membros de Cristo. E eu repito, porque isso é demasiadamente importante, sempre foi, e muito mais para o nosso tempo. A igreja foi comissionada a fazer discípulos, pessoas que tenham relacionamento com as coisas de Deus. Simplesmente não, prioritariamente não, necessariamente pessoas que tenham necessariamente, prioritariamente um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E para tanto nós precisamos pregar o Senhor Jesus Cristo, convidarmos a Cristo, apregoarmos a regeneração, apregoarmos a conversão, enfatizarmos a conversão, não a adaptação ou a adequação às coisas que a igreja está acostumada a fazer. Conversava sobre isso com o irmão de fora do estado de Minas, e ele me contou uma experiência interessante, uma experiência dele. A instituição onde ele trabalha ia tratar de assuntos de aposentadoria, e tinha um questionário, e entre tantas perguntas daquele questionário, tinha uma assim: qual a sua religião? A pergunta do questionário. E por causa dessa pergunta, o irmão que trabalha naquela instituição, ele procurou seus colegas que seriam envolvidos nessa tarefa e disse: olha, eu posso ficar com essa parte? Pode. Então ele ficou como responsável pelo questionário, pela arguição. Então as pessoas vinham tratar do assunto e ele perguntava, seguindo a pergunta que estava no formulário: qual a tua religião? Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou evangélico. Então ele decidiu perguntar aos evangélicos: você tem certeza de salvação? Essa era a pergunta que ele fez aos evangélicos que apareceram ali. Você tem certeza de salvação? Você tem certeza de salvação? Você tem esperança da vida eterna? Você está certo disso? Você não convive com medos, com temores? Resultado da pesquisa: teve um grupo desse que foi pesquisado, 84,4% não tinha certeza de salvação, não tinha a esperança da vida eterna, mas é evangélico, mas não está certo daquilo que não deveria ter dúvida: o perdão dos seus pecados, a certeza da sua salvação, por causa da sua confiança na pessoa do Senhor Jesus, por causa da sua ligação com o Senhor Jesus. E é por causa dessa ligação pela fé com o Senhor Jesus que o pecador se torna um participante de todos os benefícios da sua morte e ressurreição, um participante da sua vitória. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, agora estou citando 1 Tessalonicenses capítulo 4, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia os que dormem. Por exemplo, aqueles que estavam aguardando o Senhor Jesus, mas a morte veio antes, foram para a eternidade, levando no peito esta esperança: por causa da minha confiança no Senhor Jesus, por causa da base da minha confiança, serei manifestado juntamente com Ele, por ocasião da sua
da sua volta. Aquele homem que se comprometeu com o crime a vida toda, que fora crucificado com o Senhor Jesus, reconhecendo a sua malignidade, a sua maldade, os seus pecados, merecia aquela cruz. Ele se volta ao Senhor Jesus, que estava ao seu lado, e Ele está sempre ao lado. Lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele tinha certeza que a morte não é o fim, como muitos aí fora pensam, morreu, acabou. E aquele ladrão arrependido, não o bom ladrão, porque não existe bom ladrão, mas o ladrão arrependido, há tempo, há tempo. A morte era uma questão de pouco tempo, mas há tempo. Quebrantado e pela fé, ele se dirige ao Senhor com esse pedido, esse clamor por misericórdia. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A morte não é o fim. A morte do Cristo não é o fim. Há de se manifestar juntamente com o seu reino. E o Senhor Jesus lhe garantiu, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Não é hoje mesmo te digo que um dia estarás comigo no paraíso. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele que se arrependeu foi para a eternidade com essa esperança. Ele prometeu que eu participarei da sua vitória, da sua manifestação. Então, não se pode ter dúvida disso. 84,4% daqueles evangélicos que foram arguidos não tinham certeza da salvação. Ouvi hoje pela manhã, enquanto vinha para cá, alguém que estava no meio evangélico e agora já não está mais. Uma vida comprometida com o pecado, envolvido na droga. E essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Porque o que tem sido pregado é um molde religioso. Venha para a igreja. Por causa dessa ditadura do relativismo, tem sido colocada uma pedra e as pessoas têm sido impedidas de ouvirem o Evangelho, que transforma, que transporta da morte para a vida. E o Senhor Jesus Cristo, na grande comissão que nos deu, Ele deixou bem claro: fazei discípulos. E o discipulado envolve renúncia. A criança que não conhece limite em casa, ela vai ter dificuldade com o discipulado, porque a igreja não é a casa do papai e da mamãe. A igreja é a casa de Deus. Vivemos num tempo de libertinagem. Pense na dificuldade de discipular esses libertinos que se convertem, desacostumados com limites, com autocontrole. Isso faz parte do discipulado. Que desafio nós temos, que tarefa pesada nós temos. Mas é mandamento do Senhor Jesus. E antes de nos dar essa grande comissão, Ele nos deu também exemplo, até nisso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o aspecto externo do ID. Agora o aspecto interno: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Na época do Senhor Jesus, a interpretação dos rabinos era chamada de o jugo do rabino. O Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então esse jugo está relacionado com a aprendizagem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ah, mas isso é cansativo, isso é muito caro. Será que eu vou aguentar isso? E achareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo, diferentemente do fardo da liderança religiosa de Israel, vocês atam pesados fardos, põem sobre as pessoas, mas vocês nem com o dedo tocam nesses fardos. Falando das interpretações, das imposições da liderança religiosa de Israel, que pregava um molde religioso. Mas o Senhor Jesus disse: não vai te cansar. Os mandamentos do Senhor, disse João, não são penosos. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe descanso fora de Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo. Não existe liberdade. Nós cantamos, e não é só poesia, por isso precisamos prestar atenção na letra: libertadoras são as tuas leis. Limites. Liberdade está associada com limites. O país tem as suas regras. Ficam livres, tendo o direito de ir e vir, aqueles que se sujeitam às regras do país. E vão para a prisão. Isso é o caso normal. Aqueles que desobedecem à lei do seu país. Então, liberdade está associada com restrição, com limites. E a alegria da vida cristã, a satisfação com a vida cristã, está no discipulado. Nessa atitude voluntária, deve ser assim, de aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Fazei discípulos. Ontem eu falei de uma descoberta que trouxe muita alegria para o meu coração. Quando estudava aquele versículo de Gênesis 2, certamente morrerás, e na verdade é morrendo morrerás. E quando pesquisava este versículo de Mateus 28, 19, grande foi a minha alegria em aprender que a melhor tradução de Mateus 28, 19 não é ide, a melhor tradução é indo. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Indo. Que diferença faz? Ide para indo. Faz muita diferença. Indo nos ensina que o evangelismo é dinâmico. Eu anotei na minha Bíblia esse tempo do verbo da nossa gramática, eu não sei se é nessa Bíblia aqui, chamado gerúndio. Tá aqui. Gerúndio, ação contínua, em andamento, algo incompleto, ideia de progressão. Indo é gerúndio. É uma coisa dinâmica. É uma coisa que começou e não terminou. É uma coisa progressiva. Ide é estático. Ide. Ok, estou indo. Chegando lá, eu faço discípulo. Mas e nesse lapso de tempo, até lá, o que eu vou fazer? Ide é estático, indo é dinâmico. E o Senhor Jesus diz: indo, fazei discípulos. O evangelismo deve ser feito prioritariamente no processo da vida. Quando eu leio indo fazer discípulo, eu estou entendendo que o evangelismo deve ser feito no processo da vida. O evangelismo não pode ser restrito às noites de domingo. Evangelismo da igreja, domingo à noite, 7h30, só domingo, 7h30, com tempo predeterminado, 8h30 acaba. Isso é pecado, Ezequiel? Eu não posso dizer que isso é pecado.
Lá em Santo Amaro também nos reunimos à noite, domingo à noite, para a pregação do Evangelho. Mas se a vida de evangelismo da igreja estiver limitada às noites de domingo, essa igreja está muito longe daquilo que o Senhor planejou para ela. Se nós limitamos a pregação do Evangelho somente aos domingos à noite, nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer. Indo, o discipulado deve ser feito nos relacionamentos, no processo da existência, na convivência, nos relacionamentos, indo no metrô, fazer discípulo, indo no coletivo, fazer discípulo, indo na escola, se relacionando, fazer discípulo, no trabalho, fazer discípulo, na vizinhança, fazer discípulo, indo no processo da existência, no processo da convivência, no processo dos relacionamentos, fazei discípulos. Como isso me ajudou? Sou tímido, invejo muita gente em relação à abordagem evangelística, mas resolvi adotar isso para mim. Tem de ser assim. Eu preciso pregar o Evangelho. Isso não está limitado a domingo à noite. Se há uma oportunidade, se há um processo de relacionamento, aquelas pessoas precisam tomar conhecimento da salvação real, disponível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso esse mandamento, nessa condição, evangelismo como um gerúndio, isso se conforma com a vida do Senhor Jesus Cristo. Digo com toda a reverência, o Senhor Jesus foi um homem de gerúndio. Certa feita, numa viagem, passando pelas terras de Samaria, cansado, isso destaca a sua humanidade, nos faz pensar na sua humanidade, se assenta à beira de um poço, os seus discípulos vão mais adiante comprar alguma coisa para comer, e ele fica ali. De repente vem uma mulher daquela terra, com um cântaro, a fim de pegar água naquele poço, o poço de Jacó, como ela o disse. E o Senhor, então, se dirige a ela dizendo: você pode me dar um gole d'água? Mas espera aí, você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher, como é que você conversa comigo? Eu tenho uma água, e se você beber da água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Pronto. Naquele processo de convivência, o Senhor Jesus, de forma tão espontânea, tão natural, ele começa a pregar o Evangelho para aquela que nós conhecemos como a mulher samaritana. O Senhor Jesus foi um homem de gerúndio. Lá em Santo Amaro tem um irmão, eu acho que é conhecido de alguém daqui, o senhor Luiz, irmão Luiz. É essa pessoa de gerúndio. Vai no médico e pergunta: o senhor tem se preocupado com a eternidade? É a pergunta principal que ele faz. Sim, eu tenho me preocupado, disse o médico. Isso o seu Luiz compartilhando conosco. Ok. Vai no outro médico, o seu Luiz já é idoso, e pergunta para o outro médico: o senhor tem se preocupado com a eternidade? Não, eu não tenho me preocupado com a eternidade. Então ele volta no primeiro médico e diz: o senhor falou que tem compromisso com o Evangelho. O senhor conhece o doutor fulano? Conheço. Então o senhor vai e pregue para ele, porque ele não está preocupado com a eternidade.
O último foi um cardiologista. Doutor fulano, o senhor tem se preocupado com a eternidade? Não, eu não tenho me preocupado com a eternidade. Pois o senhor deveria se preocupar com a eternidade. O médico então faz a consulta, faz as suas prescrições e recomenda ao seu Luiz: volte aqui daqui a 6 meses. E o seu Luiz diz: será que até lá nós estaremos vivos? Sabe? Agora, isso eu vi, alguém sendo velado, o filho à cabeceira do caixão, vendo o seu pai ali, o seu Luiz abraça o filho, fala: é duro, não é? É duro. E o rapaz disse: é por isso que tem que se preparar, não é? O seu Luiz: mas você está preparado? Você está preparado ou não está? É o evangelismo de Gerúndio, que no processo da existência, no processo do relacionamento, procura fazer discípulo. Você já evangelizou alguém a semana passada? Acabou ontem, né, a semana? Hoje é o primeiro dia da semana. Então, essa pergunta eu me faço também. Evangelizamos alguém na semana passada? Pelo menos nós pensamos nisso, nos incomodou essa ideia, pesa sobre mim essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de Gerúndio. Qual tem sido a tua participação no avanço do Evangelho em Santa Teresinha, no bairro Santa Teresinha? Se você olhar para o lado, você vai ver alguém aqui que é resultado do teu envolvimento no evangelismo, do teu esforço na pregação do Evangelho. Se você olhar para um dos lados, tem alguém que é fruto dessa tua preocupação, desse teu comprometimento com o evangelismo, o comprometimento direto ou indireto com o evangelismo. Se todos na igreja em Santa Teresinha fossem como você, a igreja em Santa Teresinha seria uma igreja comprometida com o evangelismo? Fazer discípulo. E agora, esse detalhe também da Escritura, indo no processo da existência, no processo do relacionamento, fazer discípulos. Que o Senhor nos socorra, que Ele nos ajude. Os tempos são trabalhosos, são custosos, mas nós temos uma dívida e pesa sobre nós uma obrigação de falar com aqueles que ainda estão sem esperança, que elas podem ter esperança, que elas podem receber o perdão dos seus muitos pecados por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Que Ele então nos fortaleça para isso. Notem os irmãos que o versículo 18 de Mateus 28, versículo 19, ide portanto, esse portanto é uma conclusão do que acabou de ser dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então esta é a base, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Fazer discípulo. Portanto, está ligado a isso, fazer discípulo. Olhamos para nós, encontramos fraquezas. Olhamos para fora, encontramos fraquezas. Mas não nos esqueçamos do peso que está sobre nós, da dívida que está conosco, mas do poder que está disponível. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pode existir e existe forças contrárias ao evangelismo, mas são só forças. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Amém.